Olá pessoal, muito boa tarde. Vamos continuar as aulas de Direito do Consumidor. A gente tratou um pouquinho, só para recapitular, a gente tratou um pouquinho das definições primeiro de consumidor e fornecedor, para definir como que se dá essa relação de consumo, em quais casos se dá essa relação de consumo e assim por diante. Nós tratamos da política nacional de amparo ao consumidor, na verdade. Já no início do código eu tenho algumas ações que são muito mais governamentais do que legais necessariamente, mas que trazem várias questões interessantes aí para a gente ver como forma de um planejamento de melhora da situação dos consumidores brasileiros. E nós vimos também os direitos básicos do consumidor, aqueles previstos no artigo 6º do CDC, e que trazem aí o mínimo, digamos, que o CDC me disse que eu tenho que respeitar em relação aos consumidores. E quando a gente fala de mínimo, é interessante ver que realmente ali, aquele rol é apenas exemplificativo na medida em que existem vários outros direitos que o consumidor possui e que podem sim e devem ser aplicados pelo Poder Judiciário, e essa judicialmente pelos próprios comércios em geral, em face do consumidor, porque a ideia é sempre dar a melhor e mais expansiva defesa ao consumidor e nunca retirar dele a possibilidade de ser beneficiado, digamos assim, pela norma. Só lembrando daquela questão que a gente fala sempre da questão do tratamento não igual, mas isonômico, né? O consumidor ele está numa situação diferente do comerciante, então ele vai ser tratado de uma forma também diferente, de forma a gerar essa igualdade entre eles, né? A desigualdade legal para gerar uma igualdade na prática, né? Para equilibrar essa relação. E aí eu queria até pontuar em relação aos direitos previstos no artigo 6º, a gente viu também direitos constitucionais que são aplicados ao direito do consumidor, né? A gente viu aquela questão da Constituição ser algo que irradia seus efeitos para todo o ordenamento jurídico, inclusive para o Código de Defesa do Consumidor. Então eu tenho lá devido processo legal, contraditório ampla defesa, eu tenho o direito à informação que está no Código de Defesa do Consumidor, mas também tem tem o seu reflexo constitucional, enfim, tem o direito à vida, o direito à dignidade, todos eles previstos constitucionalmente e que, assim como se aplicam a qualquer pessoa, não teria nem por que não se aplicar aos consumidores, né? Então eu complemento aqueles princípios, aqueles artigos constitucionais com aqueles previstos no Código de Defesa do Consumidor, e aí eu tenho aí uma ampla gama de direitos que eu dou ao consumidor a partir do momento que ele se envolve em alguma daquelas relações que a gente viu. Beleza? Então, o artigo 7º, ele me traz uma questão interessante, que é que os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Então, o que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: olha, o Código de Defesa do Consumidor, coloquei aqui tudo que eu imaginei que o consumidor possa passar dentro daquelas situações em que ele se envolve nessas relações comerciais. Mas eu mesmo estou reconhecendo que de repente eu não consegui pensar em tudo. De repente, numa situação prática, eu posso ter uma outra norma fora daqui que preveja uma situação ainda mais benéfica para o consumidor e que eu possa, de repente, aplicar. E aí eu digo, por que não? Por que não aplicar essa norma
prevista fora do meu sistema para ajudar aquela pessoa que é protegida pelo meu sistema. A gente vai ver um exemplo um pouquinho mais para frente, mas assim, o principal exemplo disso, na verdade, são os tratados internacionais, porque a partir do momento que o Estado brasileiro assina um tratado internacional relativo ao direito do consumidor, apesar de ele não entrar automaticamente no ordenamento jurídico, né, ele pode sim, depois de um tempo, entrar no ordenamento jurídico e a partir daí eu posso, se ele for mais benéfico, inclusive, do que o Código de Defesa do Consumidor, eu posso sim aplicar o tratado internacional ao invés de aplicar o CDC, porque a ideia do CDC é sempre dar a maior proteção possível. E outras normas também, é lógico, eventualmente eu posso aplicar o Código Civil sobre o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, posso, em defesa do consumidor. A única coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, pessoal, é que é o seguinte: sempre que eu tiver um conflito entre a norma prevista no Código de Defesa do Consumidor e uma norma prevista fora, ou sempre que eu tiver uma lacuna no Código de Defesa do Consumidor que eu só consigo resolver com outras normas destinadas a outras situações, essa norma externa ela pode até prevalecer, desde que seja em benefício do consumidor. Eu não posso, por exemplo, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, deixar de aplicá-lo para aplicar, por exemplo, o Código Civil, sem uma justificativa plausível em favor do fornecedor. Na verdade, se vocês forem perceber, se eu faço isso, eu estou dando ao fornecedor uma dupla vantagem sobre o consumidor. Ele já teria uma vantagem, isso que eu estou dizendo, é vantagem legal, né? A lei, como eu disse já lá atrás, a lei presume essa vantagem. Eu não estou dizendo aqui que todo comerciante tem necessariamente uma vantagem ou toma vantagem dos consumidores para vender. Mas ele já tem essa vantagem de um conhecimento técnico maior, de um conhecimento jurídico maior e assim por diante. E aí, se eu dou para ele processualmente ou até materialmente outra vantagem com base na lei, por exemplo, aplicando o Código Civil ao invés de aplicar o Código de Defesa do Consumidor num caso em que é aplicável o conceito de relação de consumo, eu estou dando para ele uma dupla vantagem sobre o consumidor. E aí, aqueles que já eram tratados de forma desigual, eles vão ficar ainda mais desiguais. Isso que a lei não pretende permitir, tá bom? Então, sempre que a gente perceber que existe um conflito, sempre que a gente perceber que existe uma lacuna na norma, eu só vou preencher essa lacuna com uma norma exterior, só vou aplicar a norma exterior ao invés de aplicar o Código de Defesa do Consumidor quando essa aplicação, quando essa suplementação estiver a favor do consumidor, tá bom? Seguindo, depois do artigo 7º, nós vamos tratar um pouquinho do que são produtos, o que são serviços. E aí a lei já traz um pouquinho da proteção que o Código de Defesa do Consumidor dá em relação a esses produtos, em relação a esses serviços, tá bom? Produto. Produto é basicamente qualquer bem que eu coloco no mercado, tá? Então qualquer coisa, tá? Seja ela industrializada, seja ela não industrializada, seja ela material, seja ela imaterial, o conceito ele é bem amplo, né? Então, seja ela material, seja ela imaterial, que eu coloco no mercado de consumo, passa a ser produto de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Está lá no artigo 3º, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Mas o que seria então? Produto móvel e imóvel, a gente já tem uma ideia do que é, e a gente pode buscar até uma suplementação dessa definição lá no Código Civil. O que seria um bem móvel, o que seria um bem imóvel.
Agora, bem material e bem imaterial. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque o bem material ele fica mais claro na nossa cabeça na medida em que qualquer coisa que eu pegue, né, que eu coloque dentro do comércio é um bem material. Então, esse extrator é um bem material? É um bem material. Eu tenho aqui um grampeador. O grampeador é um bem material? É um bem material, perfeito. O que seria um bem imaterial, então? Um empréstimo, por exemplo. Um empréstimo em dinheiro. É um produto, né? Um bem imaterial, e aí vem acumulado com um serviço, né? Depois a gente vai ver um pouquinho disso aí. Mas é um bem imaterial fornecido pelo banco. Ah, mas o dinheiro pode eventualmente ser físico, mas ali o empréstimo, o produto empréstimo, na verdade, né, e o serviço que vem vinculado ao empréstimo, eles não são materiais, apesar de os valores envolvidos serem. Então, o meu produto ali não é o dinheiro, o meu produto é a circulação desse dinheiro para emprestar e para realizar o pagamento posterior. Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia do que seria esse bem material, o que seria esse bem imaterial. E aí depois, nós temos uma definição que a doutrina dá, que é a definição de produto durável e a definição de produto não durável. Tá? Qual seria a diferença, então, entre um produto durável e um produto não durável? Um produto durável é aquele, olha a definição óbvia, mas que vai ser um pouco mais extensa. O produto durável é aquele que dura. Simples assim. Então, se eu tenho um produto que ele se desgasta com o tempo, mas ele dura ainda que eu o utilize, ele é um bem durável. Então, novamente, voltando para as mesmas situações. Eu tenho esse extrator, ele é um bem durável? Sim, ele é um bem durável. E não pensem aqui na quantidade de duração, a gente vai falar disso, mas pensem, ele tem certa durabilidade? Tem. Ele vai se desgastando com o tempo, ele está sujo, ele pode de repente enferrujar um pouquinho depois, mas ele tem uma determinada durabilidade. O grampeador, ele tem durabilidade? Tem durabilidade, está aqui, eu utilizo ele já há algum tempo e ele ainda está inteiro, ainda posso usar e assim por diante. Ele pode estragar mais para frente? Pode, perfeitamente. E se eu continuar utilizando ele por muito mais tempo, é possível, inclusive, que ele estrague com o tempo. Mas ele teve a sua determinada durabilidade. Então, eu tenho que fazer uma diferenciação aí do que é. Porque eu falei, esses produtos eles podem se desgastar com o tempo? Podem. Podem e qualquer produto, na verdade, ele vai se desgastar e vai se alterar com o tempo. Então a gente tem que fazer uma diferenciação que é o seguinte: o que é o desgaste natural do produto e o que é o desgaste não natural do produto, que aí é o desgaste por um vício, que é o desgaste pela má fabricação, é um desgaste por um defeito no produto, desgaste por mau uso e etc. Para ver que, como eu estou falando de mau uso, nem todo o desgaste não natural do produto é culpa do fornecedor. Pode ser que seja do próprio consumidor. Se eu vou aqui e bato qualquer produto que eu tenho aqui, até ele quebrar, a culpa não foi do fornecedor e muito menos do fabricante do produto, né? Mas pode ser. Então, como é que eu vou separar isso? Tá? O desgaste natural é aquele que acontece pela utilização normal do produto. Então, eu utilizando normalmente, vou desgastar o produto com o tempo e vou poder continuar usando, por isso que ele é durável. O desgaste não natural
é aquele que é causado por uma falha de produção do produto, por uma falha de uso e etc. Qual delas que pode ser eventualmente, que pode gerar eventualmente, né, uma indenização, troca do produto e etc. A segunda. E eu falei pode gerar, por quê? Porque nem sempre é culpa do fornecedor. Eu posso, por exemplo, chegar, utilizar o meu extrator por 3 anos, ele se desgasta e aí eu digo, ó, esse produto tinha um defeito, eu estou usando há 3 anos e ele já está desgastando. Não, é um desgaste natural do produto que acontece e sempre vai acontecer. Agora nós temos que fazer uma pequena ressalva que é em relação ao que a doutrina chama de produto pouco durável. Veja bem, eu tenho então um produto durável, nós vamos ver que eu tenho depois o produto não durável e eu tenho o produto pouco durável. O que seria esse produto então pouco durável? Pensem vocês em um copo plástico, tá? É o tal do produto descartável, né? Um copo plástico, um garfo daqueles, qualquer um desses produtos descartáveis. Segundo a doutrina, esses produtos eles são sim considerados produtos duráveis, apesar do que o que a gente tende a pensar. A gente tende a pensar que eles são produtos não duráveis pelo fato de que eu uso uma vez e eu jogo fora. Mas não. Sabe por quê? Porque eles não se desgastam pelo próprio uso. Eles têm uma durabilidade que, ainda que pequena, é uma durabilidade. Na verdade, eles podem até ter sido produzidos para uma ou para poucas utilizações. Mas o simples fato de eu usar não desgasta o produto de forma suficiente para que ele não exista mais, ou seja, ele tem uma determinada durabilidade, ainda que essa durabilidade seja lá de um dia, seja lá de 2 dias, seja lá de uma utilização, de 2 utilizações. Então, ainda que eu tenha um período muito pequeno de utilização daquele produto, eu posso sim dizer que ele é um produto pouco durável, mas sim durável. Então, dentro dessas definições, a gente ainda está dentro daquela definição de que produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Então, nós estamos falando de produtos imateriais, de produtos materiais, desculpe. E produtos imateriais, eles também podem, né, ter essa durabilidade, mas uma durabilidade temporal. Então, eu tenho lá um empréstimo que vai durar durante um tempo. Então, normalmente, eles são, sim, produtos considerados, né, produtos duráveis. Tá bom? Vamos recapitular. Só para vocês entenderem, porque daqui a pouco a gente vem com a definição de produto não durável. O produto durável, então, é aquele que tem uma certa durabilidade, ainda que essa durabilidade seja extremamente curta. Tá? É um produto que foi feito, como é um prato, por exemplo, né? Um prato plástico, foi feito para utilizar uma vez só, não é feito para limpar, então ele é feito para utilizar uma vez só e jogar no lixo. Tudo bem? Mas ele teve aquela durabilidade de uma vez, de uma utilização, né? E esse produto, ele não se dissolveu, ele não deixou de existir simplesmente por conta da utilização. Eu aqui, por conta daquela fabricação específica para esse ponto, eu aqui vou lá, utilizo ele e jogo fora, por exemplo, a depender da minha vontade, ou existem casos que a gente sabe que de pessoas que acabam usando mais de uma vez e assim por diante. Então, a durabilidade aí, ela não está ligada ao fato de o produto ter uma longa durabilidade, mas sim do fato de ele ter uma durabilidade. Simples assim. Ainda que ela seja muito curta, ou que ela
que a gente não imagine ela como sendo aquela durabilidade padrão, né? Já voltamos para a segunda parte da aula.